ouvintes do Renan Podcast, aqui é o Renan Melo e hoje nós vamos mergulhar em um tema central para a teologia cristã. Hoje nós vamos falar sobre a graça. A graça é um dos pilares fundamentais da fé, tá, pessoal? E Deus, ele é o autor e doador, de toda forma de graça. Então, a ideia hoje é a gente compreender o que é a graça salvadora, o que é a graça comum e o que é a graça justificadora. Então, vamos ficar com mais um Renan Podcast. A primeira coisa que a gente precisa entender que essa graça salvadora, essa graça comum e essa graça justificadora, ela foi sistematizada ao longo da história, por grandes teólogos como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino e também John Wesley, É interessante que esses homens de fé, eles ajudaram a igreja a entender como Deus ele se revela, Se revela de diferentes aspectos de sua graça, isso por meio da sua palavra, é claro, E aí a ideia hoje é a gente explorar, uma dessas manifestações da graça, e seu significado para a vida cristã, Então aí a gente vai dividir em 3 tópicos. A primeira coisa que eu quero falar no primeiro momento é sobre a graça salvadora, Como que essa graça se manifesta, o que é a graça salvadora e por que de forma bíblica, há essa sistematização. A primeira coisa que a gente precisa entender, e aí para a gente introduzir, a gente precisa ler o livro de Tito, capítulo 2, verso 11, porque Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer o seguinte, porque a graça de Deus ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A pergunta é, essa salvação ela foi para alguns ou foi para todos? Então, como a gente lê o texto vai dizer que foi para todos os homens, E o interessante é que quando a gente fala de graça, a gente está falando de um favor imerecido, A graça se manifesta não pelo fato de você merecer, pelo contrário. Essa graça ela se manifesta pelo fato de que ela se manifesta através do amor de Deus e a ação de Deus para essa humanidade. Então, por que é graça salvadora? Porque essa graça ela se manifesta a todos os homens, João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Então, ele amou o mundo, não amou alguns, ele amou a todos, Por isso que quando a gente abre a nossa Bíblia ali na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, vai dizer, porque pela graça sois salvos e por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, É interessante também que Romanos 3,24 vai dizer, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, ou seja, e pela sua redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa graça salvadora, ela é poderosa pelo fato dela se manifestar a todos os homens, Então, é uma graça que John Stott vai dizer que a essência do pecado é o homem substituindo-se a Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo-se ao homem, Então, por isso, a importância dessa graça salvadora, para todos os homens. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente está falando é sobre a graça salvadora. Em segundo lugar, vamos falar agora sobre a graça comum. O que seria a graça comum? Eu acho interessante um texto bíblico, que vai dizer que Jesus ali junto com seu discípulo, antes mesmo dele ascender ao céu ou subir aos céus, antes mesmo da sua morte e ressurreição e ascensão, Jesus ele vai chamar o seu discípulo e João vai escrever no seu capítulo 16, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 8, vai dizer o seguinte, quando ele vier, interessante, quando ele vier quem? Aí ele está falando do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, Jesus não ficaria no mundo, o próprio texto ele vai dizer, verso de número 2 vai dizer assim, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não os podem suportar, Por que vocês não podem suportar? O próprio texto vai dizer que Jesus ele não ficaria, conosco
a partir daquele momento. Então ele rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador, que seria o Espírito Santo. O interessante é que quando a gente fala de graça comum, a gente vê esse texto e percebe a grandeza dessa graça. Por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Então, perceba que essa graça salvadora que a gente acabou de falar é uma graça que se manifesta a todos os homens. Já a graça comum é uma graça que ela vai convencer o mundo. Pela nossa capacidade humana, a gente não tem capacidade de crer em Cristo Jesus de forma, como que eu posso dizer? De forma própria, né? Por nossos méritos. Pelo contrário, essa graça se manifesta pelo fato do Espírito convencer a gente. Convencer a gente de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele nos convence através de uma palavra, através das Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, às vezes a gente está em um ambiente e aí a gente ouve a palavra e essa palavra ela entra no nosso coração, na nossa mente de forma sobrenatural. E aí, quando a gente percebe, a gente não consegue enxergar no contexto espiritual, mas aí é o Espírito Santo que está nos convencendo de quê? Dos nossos pecados, da justiça e do juízo, né? Então, por isso, essa ideia de graça comum, né? A graça comum é algo maravilhoso, né? Porque Charles Haddon Spurgeon, né, vai dizer o seguinte, né, que a graça comum ela reflete a bondade de Deus sobre toda a criação, permitindo ali que a sociedade funcione e que o mal não prevaleça completamente. Outra coisa que a gente precisa entender, além da graça salvadora, além da graça comum, é a graça justificadora. Por quê? Porque essa graça, ela declara os justos diante de Deus, né? Então, ou seja, a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer na terra, né? Só que por conta da justiça de Deus, não a nossa justiça sendo manifestada, essa justiça faz com que a gente receba essa graça. E essa graça ela vem de que forma, Renan? Além dela vir de forma salvadora, além de ela vir de uma forma comum, como eu acabei de explicar para vocês, ela vem também com uma forma justificadora. Ela tem a capacidade de tornar o homem justo diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus, né? Então é por meio dela que a justiça de Deus, né, e principalmente a justiça de Cristo, ela é imputada ao crente, né? Então ela garante a reconciliação com Deus e esse coração da doutrina da justificação pela fé, né? Faz com que a gente entenda essa grandeza. Por isso que Romanos, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 5, verso 1, dizendo o seguinte, sendo, pois, justificado pela fé, olha lá, a fé em quem? Em Jesus. Aí ele diz, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Gálatas 2,16 diz que sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Romanos 3,28, né, diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Martim Lutero afirma algo muito interessante, que ele diz o seguinte, a doutrina da justificação é o principal artigo de toda a doutrina cristã. É nisso que a igreja se sustenta e ela não pode cair, né? Então, é assim que nós vamos encerrar mais um Renan Podcast. A graça de Deus, ela é, né, de forma maravilhosa, uma das maiores manifestações do seu amor e misericórdia por todos nós, né? Então, que a gente continue, que a gente possa viver cada dia com gratidão e reconhecendo e respondendo a essa forma, né, de graça em nossa caminhada, né? Então, se você gostou desse episódio, eu quero te pedir que você possa compartilhar com seus amigos e fique atento para mais discussões profundas sobre a fé cristã. Muito obrigado por ouvir e até a próxima, se Deus nos permitir.